perder a aula depois. Então, assim, nós estudamos teoria geral, princípios da execução, classificações, rol de títulos executivos judiciais, extrajudiciais. Depois da parte geral, né, empenhorabilidade, enfim, depois da parte geral a gente passou para a parte específica, onde nós estudamos execução de quantia certa, execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, execução de obrigação de fazer, não fazer, e execução de entrega de coisa. E agora, finalmente, resta uma pergunta, que é uma pergunta que geralmente os alunos que são filhos de empresário, uma pergunta que geralmente os alunos que estagiam em escritório que advogam para a empresa, né, que são muitos, fazem para mim. Então, assim, tá, professor, muito legal a execução. Execução de alimentos, execução de obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, de pagar a quantia certa, os princípios, as medidas atípicas, né? Fraude e execução. Agora eu quero fazer uma pergunta. O devedor, o executado, é um Zé Ninguém? É um João Ninguém? Como diz aquela música do Noel Rosa? João Ninguém? É um João Ninguém? Ele está ali só esperando serem expropriados os seus bens. Ele está ali só esperando a prisão. Porque o semestre todo o senhor está falando aí de princípios, rol de títulos executivos, procedimento de execução, medidas executivas. E o executado? Se ele achar que o cálculo está errado? E se o executado ele achar que aquilo não é um título executivo? O cheque está prescrito, o contrato não está assinado por duas testemunhas, a sentença não transitou em julgado, ou tem um recurso com efeito suspensivo. Se o executado quiser se defender, ele pode fazer isso? Como ele pode fazer isso? Porque no processo de conhecimento, é muito claro que, como no processo de conhecimento, nós não temos uma certeza, né, de quem possui direito, claramente o CPC dispõe de um capítulo destinado à contestação. Então, o Caetano Veloso entrou com uma ação de indenização por danos morais contra o Olavo de Carvalho e ganhou 2,5 milhões de reais. Por que ele ganhou 2,5 milhões de reais? Porque o Olavo de Carvalho associou o Caetano Veloso à prática de pedofilia. E sem provas. Porque não tem problema eu falar que alguém é pedófilo. Não tem problema eu falar que alguém é corrupto. Não tem problema eu falar que alguém é estuprador. Tá? O problema é eu falar isso sem provas. Tá? E só para mostrar que isso não tem nada a ver com viés ideológico, o Haddad, do PT, foi condenado a pagar 200 mil reais, porque falou uma mentira. Ele falou que um promotor de justiça, de um caso envolvendo o Corinthians, se negou a apurar corrupção na construção do Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, porque ele recebeu 1 milhão de reais. O Haddad falou isso na revista Veja. Tá? E ele foi condenado a pagar 200 mil reais de indenização por dano moral para esse promotor de justiça. Porque falou uma mentira. Então, assim, toda vez que você acusa alguém de alguma coisa que é crime, ou de alguma coisa que é um fato desabonador, e não tem provas disso, você vai pagar a indenização por dano moral. Então, o Caetano Veloso entrou com essa ação. Ele entrou com essa ação em 2014. Né? E agora ele está entrando com execução. 2,5 milhões de reais. Só que assim, o Olavo de Carvalho teve direito a se defender, teve direito a apresentar contestação, e mesmo assim o juiz sentenciou procedente a ação. E por isso agora iniciou a execução. Aliás, essa execução é um dos motivos do suposto racha do Olavo de Carvalho com Bolsonaro. Porque, para quem não sabe, quando o Olavo de Carvalho disse no vídeo que ele é amigo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca foi amigo dele, porque nas condenações milionárias que ele teve, o Bolsonaro nunca ajudou, ele quis dizer, nesse caso do Caetano. Né? E também ele quis dizer sobre a necessidade que ele tem também de entrar com ação contra quem fala
coisas falsas sobre o Olavo. Então ele reclamou do Bolsonaro que, olha, eu sempre propaguei o conservadorismo, eu sempre propaguei o liberalismo econômico, né, dando substrato intelectual e robustez teórica ao teu governo, mas tu nunca me deste nada. E essas condenações que eu estou sofrendo, tu nunca se disponibilizou a me estender a mão. Então, condecoração, quer me dar condecoração? Ele disse, leva essa condecoração para lá, pô, não me ajuda em nada. Esse foi o desabafo do Olavo de Carvalho, exatamente porque agora já está iniciando a fase de expropriação, ou seja, o Caetano Veloso já está penhorando bens do Olavo. Aí o que eu imagino, não tenho certeza, tá? Eu imagino que, poxa, vamos imaginar o seguinte, uma democracia, ela envolve a necessidade de ter divergência de ideias. Você não vai viver numa democracia tendo um governo só de esquerda e todo mundo pensando em pautas sociais, etc. Você vai ter democracia de ter, às vezes, alternância de poder, um governo mais de direita, mais conservador, menos progressista, com pautas mais liberais, com redução do Estado e assim por diante. Então, assim, eu penso que para o governo Bolsonaro é essencial ter um Olavo, ter um intelectual, né, como outros intelectuais de direita. Então, o que eu imagino que aconteceu? Eu imagino, sinceramente, eu não tenho provas, tá? Mas eu imagino que um grupo de empresários tenha se reunido e tenham realizado o pagamento aí para o Caetano Veloso. Porque hoje o Olavo de Carvalho já se posicionou dizendo que ele não rachou com o Bolsonaro, que está tudo certo entre eles. Tá? E assim, eu não acho errado não, tá? Eu não acho errado. Se um grupo de empresários acha que o Olavo é importante para o Brasil, para manter a intelectualidade de um grupo conservador, de um grupo liberal na economia, e acham que ele tem que ser ajudado e que tem que ajudar, acho que não tem nenhum problema, não. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque no caso do Olavo teve ampla defesa e contraditório, tudo amplo. E agora, finalmente, chegou na fase de execução. E aí eu pergunto, agora que já está na fase de execução, o Olavo pode fazer mais alguma coisa? Essa é a pergunta que eu faço. Ou o executado é um João Ninguém, é um Zé Ninguém? Se o Caetano penhorar a casa onde o Olavo mora, nos Estados Unidos, sim, gente, isso é possível, tá? Pode um processo no Brasil penhorar uma casa nos Estados Unidos, sim, através de carta rogatória. E aí o Olavo pode falar alguma coisa. Ou então o Caetano Veloso faz um cálculo, a condenação foi em 500 mil, ele faz um cálculo de juros e correção com juros composto. E aí o Olavo pode fazer alguma coisa? Esse é um dos assuntos da aula de hoje. Assim como tivemos no caso do Bolsonaro. Né? Tivemos um caso que o Ministério Público Federal entrou pedindo 300 mil reais de indenização para o Bolsonaro. O Bolsonaro pagar 300 mil reais de dano moral para a comunidade quilombola, para o povo quilombola. Por quê? O Bolsonaro disse num discurso que os quilombolas eram preguiçosos. Né? Disse num discurso que os quilombolas eram preguiçosos, que eles precisavam se integrar à comunidade e acabar com esse negócio de separar quilombola, separar indígena, etc. E aí os quilombolas entraram com a ação dizendo que o Bolsonaro falou lá que os caras são preguiçosos, são obesos. Só que o Ministério Público perdeu a ação. Por que perdeu a ação? Porque foi oportunizada a contestação do Bolsonaro. O Bolsonaro contestou e demonstrou que aquilo estava dentro da liberdade de expressão dele. Senão seria uma censura. Por que ele não pode dizer que os quilombolas são preguiçosos? A maior parte da população discorda. Né? Mas ele pode falar. Está dentro da liberdade de expressão e a ação foi julgada improcedente, portanto não teve execução. Então é muito claro para todo mundo aqui que se eu entro com uma ação contra a Ediane, porque ela jogou uma cadeira na minha cabeça, se eu entro com uma ação contra a Bianca Carina, porque ela me xingou na rede social, se eu entro com uma ação contra o José Augusto, porque ele comprou um celular e não pagou, é muito claro para todo mundo aqui que o réu vai poder apresentar uma defesa, porque aqui é uma fase de conhecimento. Mas não é claro quando eu digo assim para vocês. Não é claro quando eu digo assim para vocês. Olha, pessoal, transitou em julgado um processo, agora eu vou executar 1 milhão da Ediane e a Ediane vai se defender. Isso fica meio travoso. Olha, eu tenho um cheque do José Augusto de honorários que ele me pagou
só que o cheque estava sem fundo, eu vou executar 500 mil reais agora no José Augusto, e ele vai se defender. Todo mundo fica pensando assim, poxa, mas como assim ele vai se defender? Então, exatamente a aula de hoje, né, é o penúltimo assunto do semestre inteiro, chama-se defesas do executado, que a gente deixa exatamente para o final. Tá? Ou seja, porque o mais importante na execução, que pressupõe-se a existência de um título executivo, é exatamente o procedimento. Exatamente, procedimento expropriatório em prol do exequente. Mas sim, gente, o executado tem direito de defesa. Tá? Então, hoje a gente vai estudar as defesas do executado. E aí, puxando já aqui para vocês no quadro branco, tá? Nós vamos estudar as 3 defesas do executado. Primeiro, embargos à execução. Segundo, impugnação ao cumprimento da sentença. Terceiro, exceção de pré-executividade. Então, a gente vai estudar as 3 defesas possíveis do executado. Só que, para fazer com que vocês possam exercer um diálogo comigo, o que eu fiz? Eu preparei um quadro. Tá? Preparei um quadro aqui. Com embargos da execução, impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade. E vocês que vão ter que preencher esse quadro. Tá? Que diz o prazo, o efeito, o cabimento, a natureza jurídica, a cognição e a natureza. Ou seja, eu vou falando sobre cada um desses instrumentos de defesa do executado. E na hora que eu voltar para esse quadro, eu vou perguntar para vocês qual o prazo de tal coisa. Qual a natureza jurídica da impugnação? Quais as matérias podem ser alegadas? E vocês que vão preencher esse quadro para mim. Bom? E que já serve, claro, como um resumo para a P3, né, de vocês, que inclusive eu postei, mas o link, né, da P3 eu postei de um jeito que ele só vai poder ser aberto no dia da aula que vai ser feita a P3, que é na última semana de junho. Tá? Então, esse quadro que vocês vão preencher já vai ter valia também para a P3 e para a vida profissional de todos. Tudo bem? Então, aula de hoje. Defesas do executado. Executado não é, como Noel Rosa disse, um João Ninguém. Então, vamos por partes. Né? Primeiro, uma visão macro. Nós temos 3 modalidades de defesa do executado. A primeira modalidade de defesa do executado chama-se embargos à execução. E ela é a defesa quando a execução é calcada num título extrajudicial. Então, estão me executando com base num cheque, com base numa duplicata, com base numa escritura pública, com base num contrato assinado por 2 testemunhas. Se eu achar que o valor está muito excessivo, se eu achar que o cálculo está errado, se eu achar que eu já paguei, eu posso me defender através dos embargos à execução. Meio de defesa para este tipo de execução. Uma execução calcada em título extrajudicial. Temos também um outro tipo de defesa do executado. Chama-se impugnação. E é o meio de defesa, ao contrário do contrário senso, para quando eu sou executado um título judicial, uma sentença, um acordo, que a pessoa está executando uma parcela que não existe no acordo, está executando um valor muito mais alto, né? Uma sentença arbitral, uma sentença penal condenatória, uma sentença estrangeira, todos títulos judiciais, ou mesmo uma sentença judicial, mas que não transitou em julgado, o recurso ele tem efeito suspensivo.
E aí eu posso apresentar impugnação. Impugnação é o meio de defesa do executado para quando a execução for calcada em título judicial. E por último, nós temos um meio de defesa que não está na lei, não está no Código de Processo Civil, não está em nenhuma lei. Ele é um meio de defesa que foi criado pela doutrina e pela jurisprudência. Ele não tem previsão legal. Chama-se exceção de pré-executividade, que cabe em ambas as execuções, tanto na execução calcada em título extrajudicial, quanto na execução calcada em título judicial. Só que ele serve prioritariamente para quando você perde o prazo dessas defesas. Você perdeu o prazo dos embargos, você perdeu o prazo da impugnação, você ainda pode se defender com exceção de pré-executividade. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade ela serve para você alegar matérias de ordem pública, ou seja, aquelas matérias que não precluem, e você pode alegar em qualquer tempo, como, por exemplo, a prescrição. Tá? Como, por exemplo, a prescrição. A gente vai ver outros casos de ilegitimidade, ausência de título executivo, e também você vai poder apresentar a exceção de pré-executividade. Mas ela, prioritariamente, ela é muito importante para quando você perde o prazo das defesas tradicionais. Tá? Então, os embargos de execução eles têm previsão legal expressa, artigo 914. A impugnação ao cumprimento de sentença tem previsão legal expressa, artigo 525. A exceção de pré-executividade? Não tem. Porque ela é uma criação, ela é uma invenção doutrinária e jurisprudencial que vem sendo aceita. Tá bom? Então, o primeiro estudo que a gente deve fazer é o estudo dos embargos à execução. E aí, qual é o motivo disso? Por que o primeiro estudo que deve ser feito é o dos embargos à execução? Porque ele contempla um conjunto de matérias que podem ser alegadas que, em grande medida, estão na impugnação. Então, se a gente entender tudo de embargos, muitas coisas são iguais à impugnação, como a questão dos efeitos, a questão das matérias que podem ser alegadas. Então, a gente entendendo bem embargos de execução, tudo fica mais fácil. Tá? Tudo fica mais fácil. Então, vamos lá, gente. Embargos de execução. Cabimento dele. Defesas. Espera aí que tem gente querendo entrar. Cabimento dele. Defesa do executado no título extrajudicial. Tá? Então, vamos já. Vocês já vão me ajudar a preencher, portanto. Vocês já vão me ajudar a preencher este quadro aqui. Cabimento, os embargos de execução. Execução de título extrajudicial. Então, a gente já preencheu o primeiro quadrinho aqui. Cabimento, os embargos de execução, execução de título extrajudicial. Impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento, execução de título judicial. E exceção de pré-executividade, cabimento em ambas. Tá? Em ambas. Então, prosseguindo no nosso slide aqui. Agora, qual a natureza jurídica dos embargos de execução? Aí vocês anotem aí. A natureza jurídica dos embargos de execução é de ação. Tá? Ou seja, quando você apresenta embargos à execução, você vai ajuizar uma ação de embargos à execução. E você vai ter que pagar custas ou pedir justiça gratuita. Porque os embargos à execução, o legislador entendeu da seguinte forma. Embargos de execução, vocês vão poder alegar qualquer matéria de defesa. Porque justamente o título executivo, como ele é extrajudicial, ele nunca passou por um crivo de um juiz. Então pode você ter sido coagido para assinar o contrato.
Pode você ter sido ameaçado para fazer uma escritura pública. Pode você ter sido chamado para pagar um serviço que você já pagou. Então, a matéria dos embargos de execução ela é ampla. Cognição é ampla. Justamente porque o título que ampara a execução de título extrajudicial é um título que não passou pelo crivo do judiciário. E aí o legislador pensou assim, por uma questão de política e estratégia legislativa. Ora, se os embargos de execução eles têm uma matéria ilimitada, pode-se o quê? Fazer o quê? Produção de provas, testemunhas, perícia, saber se a sua assinatura no contrato é realmente sua ou não, se você foi ameaçado, coagido ou não. Então, como se admite produção de provas e tudo, o que o legislador pensou? O legislador pensou que, portanto, não seria compatível que os embargos à execução fossem uma petição incidental na execução. Porque se os embargos à execução fossem uma petição incidental na execução, o juiz não ia conseguir prosseguir com a execução e prosseguir com os embargos, porque ia ter que ter audiência de instrução, por exemplo, e isso é incompatível com o procedimento executivo. Então, o que o legislador pensou? Quer discutir que tudo isso aqui é ilegal? Ajuize uma ação. Só que tem uma coisa. A ação de embargos à execução ela é distribuída por dependência para o mesmo juiz. Tá? Então, o juiz que estiver julgando a execução, ele vai estar ciente que tem embargos de execução também em curso. Tá? Então, a natureza jurídica dos embargos de execução é de direito de ação. E o conceito de embargos de execução é a defesa do executado na execução de título extrajudicial, tá? Que tem um campo ilimitado de cognição. Um campo ilimitado de cognição. Aí muita gente vai dizer assim, poxa, professor, achei injusto, achei horrível ter esses embargos de execução. Porque quer dizer que se alguém passa um cheque, eu vou lá com toda boa vontade de executar o cheque, a pessoa entra com uma defesa. Eu vou executar um contrato que a pessoa não pagou uma parcela, a pessoa vai prestar uma defesa. Não, gente, não tem problema nenhum. Sabe por quê? O CPC é muito claro, no sentido de que a apresentação dos embargos à execução não travam, não paralisam a execução, como regra geral, tá? Ou seja, fique tranquilo, deixa o executado fazer o que ele quiser, porque você vai continuar podendo fazer o leilão, a penhora, a adjudicação lá do bem penhorado, vai poder continuar seguindo normalmente. Porque, como regra geral, ele não trava a marcha processual. Ele pode travar a marcha processual, ou seja, ele pode ter o condão de efeito suspensivo da execução, como regra geral, se cumprir os requisitos do artigo 919, parágrafo 1º. Tá? Que são requisitos muito complexos, que dificilmente alguém vai cumprir. Olha só, vou dar os requisitos para vocês. Primeiro requisito para que, com o protocolo dos embargos à execução, o juiz suspenda a execução, é que você garanta o juízo. Ou seja, você deposite o valor da dívida que está sendo discutida, ou você apresente um bem, móvel ou imóvel, deixando como garantia. Então, esse é o primeiro requisito. Não existe efeito suspensivo nos embargos de execução se você for um liso. Ah, então tá bacana, porque eu estou executando, sei lá, 500 mil da pessoa e a pessoa deposita os 500 mil ou deixa uma garantia de um terreno que vale 500 mil, tá ótimo. Deixa ela discutir, né? Mas olha só, o engraçado é que não basta garantir o juízo. É preciso demonstrar a plausibilidade da tese dos embargos. Ou seja, se os embargos forem meramente protelatórios, sem pé nem cabeça, só para atrasar o processo, o juiz não vai dar o efeito suspensivo. Agora, você tem um argumento relevante que demonstre aparentar ser verdadeiro, uma prescrição, a ilegitimidade, o excesso do cálculo, o juiz vai dar efeito suspensivo. A gente já vai ver, a gente já vai ler esse artigo. Então, assim, o que são os embargos de execução? Eles são a defesa do executado na execução de título extrajudicial.
que, regra geral, não trava a marcha do processo, mas pode travar op iudices, ou seja, com decisão judicial, se cumprir os requisitos do artigo 919, parágrafo 1º. E ele tem um campo ilimitado de investigação. Então, aí a gente já começa a apresentar aqui, ó, o nosso quadro. Embargos de execução. Efeito. Sem efeito suspensivo, como regra. Excepcionalmente, cumprindo requisitos. Então, como regra geral, sem efeito suspensivo, excepcionalmente, se cumprir lá os requisitos de ter uma argumentação relevante, né, e a garantia do juízo. Natureza jurídica, ação. Natureza jurídica de ação, tanto é que você ajuiza embargos de execução, tá? Embora a distribuição seja por dependência. Cognição ilimitada. Cognição é ilimitada. Você pode alegar qualquer coisa. Ameaçaram matar meu filho, por isso eu assinei o cheque. Pode falar. E se tiver indícios de prova disso, ainda vai ter efeito suspensivo. Tá? E aí, gente, vamos lá para os requisitos do efeito, né, suspensivo que eu acabei de falar a vocês. 919. Olha, regra geral, não tem efeito suspensivo. Regra geral, não tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, pode ter. Espera aí que tem muita gente querendo entrar aqui. Então, excepcionalmente, os embargos de execução podem ter efeito suspensivo. Olha só os requisitos aqui. O juiz poderá, a requerimento do embargante... Espera aí, que tem gente aqui para fazer pergunta. Então, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir o efeito suspensivo. Ou seja, suspender a execução, suspender os atos expropriatórios, até julgar o definitivo os embargos de execução. Desde que verificados os requisitos para conceder a tutela provisória. Quais são os requisitos da tutela provisória? Se for de urgência, plausibilidade. Se for de evidência, precedente vinculante. E desde que a execução já esteja garantida por uma penhora, por um depósito ou por uma caução suficiente. Ou seja, só existe isso. Não pode de ofício, tá, gente? Perfeito. Efeito suspensivo dos embargos, como ele está dentro do regime de uma tutela provisória, não admite ser de ofício. Porque nada, os embargos de execução estão antecipando provisoriamente os efeitos da tutela definitiva nos embargos. Se ele extinguir a execução, ele está suspendendo agora a execução. Agora sim, presumo, que vocês já estudaram tutela provisória. Então, se vocês já estudaram tutela provisória, vamos adiante, né? O juiz poderá, requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo, quando verificados os requisitos da tutela provisória. E mais o quê? A garantia do juízo. Então, a garantia do juízo, gente, é grana ou patrimônio, não tem jeito. Penhora ou depósito ou uma caução idônea, né, de um bem, patrimônio. E os requisitos da tutela provisória? Se a gente for ser mais técnico, eu tenho o requisito da tutela de urgência, que é a plausibilidade do que eu estou alegando ser verdadeiro. Só que eu pergunto, adianta eu ter a plausibilidade do que eu estou alegando de ter sido ameaçado, de ter sido coagido para assinar o contrato? Não. Ainda assim, você tem que depositar a quantia ou apresentar o bem. Só que, cuidado, gente, tutela provisória não é só de urgência, também é de evidência. A de evidência, ela pode ser de dois tipos. Primeiro,
Eu tenho um precedente vinculante que corrobora com a minha tese. Por exemplo, eu estou alegando prescrição do cheque. Tem uma súmula que diz que o cheque prescreve tantos anos. Aí eu tenho tutela de evidência. Mas não é suficiente, eu preciso ter a garantia do juízo. Só que, cuidado, eu tenho um segundo tipo de tutela provisória de evidência, que é quando as alegações que eu faço, o réu, no caso a outra parte, não traz uma dúvida razoável. Então, existe também essa possibilidade nos embargos de execução. Se eu apresento embargo de execução dizendo que o réu, que a minha assinatura é falsa, que eu nunca tive contrato com aquela pessoa, que eu nunca assinei essa escritura pública por isso, por isso, por isso, e o exequente, na hora de contestar os embargos de execução, não impugna essas alegações, eu posso também pedir o efeito suspensivo dos embargos como uma tutela de evidência, mas ainda assim eu preciso garantir o juízo. Tá? Agora, só um detalhe importante. E o procedimento dos embargos de execução? Gente, o procedimento dos embargos de execução é como se fosse uma ação ordinária, uma ação do procedimento comum. Porque, olha só, eu ajuizo os embargos de execução. Eles são distribuídos para o mesmo juiz da execução. E aí vem uma pergunta importante que vai ter no nosso Kahoot. Que todo mundo confunde essa pergunta, eu não sei por quê. Não preciso de penhora, eu não preciso garantir o juízo para protocolar embargo, gente. Vamos entender uma coisa. Vamos imaginar que a Verena... Cadê a Verena? Tá aqui a Verena. Tá. Ela me executa 100 mil reais. Ela vendeu uma fazenda para mim, eu não paguei 100 mil reais. Tá aqui, 100 mil reais. E ela executa do Bona 100 mil reais. Só que tem um detalhe. Quando ela entra com a ação de execução de título extrajudicial, cobrando esses 100 mil reais, tá? Eu vou fazer a minha defesa. Eu vou alegar que a Verena não tem esse direito. Porque quando ela me entregou a fazenda, ela me entregou descumprindo o contrato. Com um monte de coisa quebrada, com um monte de coisas que deveriam instalar ar-condicionado, máquinas, e que ela tirou. E eu me dei por direito compensar as dívidas e não pagar 100 mil reais. E eu faço meus embargos de execução. Só que tem um detalhe. Eu não tenho um puto furado no bolso. Eu não tenho nenhum dinheiro e nenhum patrimônio para garantir 100 mil reais. Tá? E aí vem a pergunta. Eu tenho direito de apresentar os embargos de execução? Com certeza. Olha só, gente. Os embargos de execução eles não dependem de garantia do juízo. O que depende de garantia do juízo é o efeito suspensivo dos embargos. Ou seja, tendo provas de plausibilidade do que eu estou alegando, eu poderia ter o efeito suspensivo se tivesse a garantia do juízo. Mas se eu não tiver nenhum bem para garantir o juízo, eu mesmo assim posso protocolar os embargos sem problema nenhum. Aí você vai perguntar, poxa, então não adianta de nada, porque tu vais protocolar os embargos, ela vai continuar expropriando o teu patrimônio, tua conta bancária e tudo, e não vai adiantar de nada. Claro que adianta, gente. Por que adianta? Porque se daqui a 2, 3 anos eu for vitorioso nos meus embargos, ela já me expropriou os 100 mil, o que vai acontecer? Eu vou conseguir recuperar e executar a Verena. Tá? Então vamos entender aqui, vou puxar o CPC para a gente entender melhor isso. Olha só. Olha só, galera. Olha só. Os embargos da execução, o executado, independente de caução, de penhora, poderá apresentar embargos. Ponto final, acabou. Eu não tenho nenhum centavo. Eu posso entrar com embargos de execução fiscal, embargos de execução de um cheque, de um contrato? Posso, não tem problema nenhum. Só tem uma coisa, a execução não vai paralisar, a execução vai continuar. Tá? Então, muita gente erra isso em OAB, muita gente erra isso em questão de concurso,
E sempre tem lá uma questão dizendo que os embargos da execução só pode ser apresentado se você garantir o juízo, se você apresentar um bem à penhora. Mentira! Só pode ser dado efeito suspensivo aos embargos se eu apresentar uma garantia, uma penhora, uma caução. Tá? Então, eles são ajuizados, eles não precisam de penhora. A penhora é um requisito para o efeito suspensivo. Qual o prazo? Isso é importante. O prazo para apresentar embargo de execução é de 15 dias, gente. A contar da sua citação para pagar. Para cumprir a execução. 15 dias. Então vamos lá para o nosso quadro, né? Mais um problema aqui. Prazo dos embargos de execução: 15 dias a contar da citação. 15 dias a contar da citação. Onde é que está isso? No CPC. Vamos lá para o CPC, então. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados o quê? Da data de citação. Artigo 915. Bom, como é feito o depósito na prática? Tá, na prática é assim, gente. Deixa eu explicar para vocês. Eu vivencio isso todos os dias. Como eu advogo muito para a empresa, é muito comum os clientes que eu advogo serem processados, né, por um contrato que não cumpriram. Por exemplo, o último que teve agora foi uma empresa de ônibus que comprou combustível em grande quantidade, né, para ficar mais barato. Porque podem ver que a empresa... Vocês já viram algum ônibus abastecer no posto de gasolina, assim, da DOCA? Não, que o cara vai ter um prejuízo gigantesco. Ele compra o combustível separado, né, em grande quantidade. E aí, um cliente meu comprou, digamos assim, 1 tonelada, sei lá, de combustível, e para pagar, digamos, 4 parcelas de 50 mil. E aí, quando chegou na última parcela, não pagou. Tinha um contrato. E a empresa de combustível entrou com a ação de execução. A primeira coisa que eu faço, eu mando um e-mail. Eu sei que o meu cliente está errado. Eu sei que o meu cliente está errado. Eu sei que não vai ter nenhuma defesa para salvar o meu cliente nesse caso. Porque o que aconteceu com o meu cliente? Com a pandemia, ele não conseguiu pagar a última parcela. É um cliente honesto, é um cliente bacana, ele nunca descumpriu nada com ninguém, ele sempre cumpre as decisões, tudo, uma empresa boa, uma empresa de ônibus normal. Só que eu sei que não tinha nenhuma defesa. E aí, toda citação que chega nas empresas que eu sou advogado, eles mandam para mim, para eu orientar a fazer. E aí, o que eu fiz? Já respondendo a pergunta do Davi. Eu mandei um e-mail. É o seguinte: fulano de tal, você foi citado numa ação de execução para pagar em 3 dias 40 mil reais, 50 mil reais. Esta é uma ação em que não se discute quem tem o direito. Portanto, se você não pagar em 3 dias, eles vão penhorar um ônibus, eles vão penhorar sua conta bancária, eles vão penhorar a sede da empresa. E existe a possibilidade de apresentarmos uma defesa. Aí eu explico tudo no e-mail. Essa defesa, chamada de embargo de execução, eu posso alegar que você já pagou. Eu posso alegar que está prescrito, mas pelo que eu estou vendo do contrato, não está prescrito, porque foi agora, neste ano. Eu posso alegar que não é você que deve, é outra empresa, ou seja, uma parte ilegítima. Eu poderia alegar falta de título executivo, mas ao meu ver não há, porque o contrato foi assinado por 2 testemunhas, registrado em cartório, assinado por todo mundo. Porém, eu me deixo em aberto para saber da empresa se há alguma peculiaridade que eu possa encaixar na defesa. E por último, se você deseja discutir que não tem obrigação de pagar, e nesse período que você vai discutir que não tem obrigação de pagar, não correr o risco de sofrer uma penhora, além de ter um argumento muito forte para isso, você precisa me apresentar um bem
móvel ou imóvel no valor de R$ 50.000, ou dinheiro mesmo para a gente depositar em juízo. Aí isso que o Davi perguntou. Como funciona o depósito em juízo? Bom, se for dinheiro, você vai com a diretora de secretaria, com o diretor de secretaria, ele vai imprimir um boleto vinculado àquele processo que você vai pagar. Então, você manda para o cliente, ele paga. Hoje nem precisa mais do diretor de secretaria. Hoje, quando eu faço a garantia do juízo, eu imprimo o boleto do próprio site do tribunal e vinculo aquele processo. E aí o dinheiro fica depositado e fica vinculado àquele processo. Até o juiz decidir se vai dar o efeito suspensivo ou não. E se for um terreno, se for um ônibus, se for um carro, né? Eu apresento a cópia da propriedade, do DUT, ou da certidão de imóvel. E aí, claro, eu não vou deixar o ônibus lá no fórum. O ônibus continua com o meu cliente. E normalmente é o que a gente faz. Para não disponibilizar dinheiro, a gente fala, olha, esse ônibus aqui não está alienado para nenhum banco, esse ônibus está quitado, esse terreno está quitado, não está hipotecado para nenhum banco, está livre, desembaraçado, porque a caução tem que ser idônea, né? Não pode ser um bem que está penhorado, um bem que está hipotecado, um bem que está alienado para o banco. Tem que ser uma caução idônea. E aí, quando é um bem móvel ou imóvel, eu tenho que provar que o bem está desembaraçado, ou seja, é do meu cliente, quitado, não está penhorado, e eu junto só a certidão de propriedade. E aí o juiz aceita. Se o juiz aceitar essa garantia, qualquer venda desse bem é fraude à execução. Então, o juiz aceitou ali aquele ônibus, o juiz já está ótimo, já não pode mais vender, porque já serve de caução para aquele processo. Então, na prática, funciona assim. Então, assim, é muito melhor você convencer o seu cliente, ao invés de pagar, depositar em juízo a quantia de 500 mil, de 50 mil, de 100 mil, é muito melhor você perguntar para o seu cliente, tem um carro que está quitado? Você tem um terreno que está quitado? E a gente apresenta a cópia da propriedade. Eu sempre faço isso. Só que aí, nesse caso, o meu cliente respondeu o e-mail. Ele disse o seguinte, não tem nenhuma matéria de defesa. Eu sou devedor desse valor de R$ 50.000, não tem nada o que fazer. E eu respondi para ele, então a qualquer momento as suas contas vão ser penhoradas. Ele falou, então vamos deixar ser penhorado, porque não tem nenhum centavo na minha conta mesmo. Nessa pandemia, as empresas de ônibus estão rodando com o volume tal como de um domingo, ele me disse. O volume de vendas de passagem de ônibus de uma empresa municipal é como se fosse um dia de domingo. Como diz o Tim Maia, aquela música. E aí ele disse, não posso fazer nada, deixa penhorar, não vai penhorar nada mesmo. Sim, mas pode penhorar um ônibus. Então deixa, quando penhorar, porque também não adianta apresentar um ônibus, mesmo que ele tenha um ônibus quitado, para eu fazer uma defesa sem pé nem cabeça. Então o que aconteceu, gente? Transcorreu o prazo e a gente está no gabinete do juiz para ele fazer a penhora. Não tem nada o que alegar. Então, nem eu seria antiético de alegar uma coisa mentirosa, né? Inventar uma coisa, não tem como. Tá? Então, nós temos aí o prazo de 15 dias a contar da citação. O exequente, nesse caso vai ser réu, né, nos embargos de execução, ele vai ter 15 dias para contestar, tá? Isso está expresso no artigo 920. E aí vem uma pergunta, depois da contestação do exequente, o que acontece? Gente, prestem bem atenção, em embargo de execução, a matéria é ilimitada, eu posso alegar qualquer coisa. Então, se o juiz entender que há necessidade de ouvir testemunhas, produzir prova pericial, porque eu disse que a minha assinatura não é a minha assinatura naquele contrato, tudo, vai ter. Ou seja, depois dos 15 dias para o exequente contestar, é possível ter ampla produção de provas. Ou o juiz pode entender que já não precisa de provas, a matéria é só de direito, por exemplo, prescrição, ilegitimidade, e ele já vai sentenciar. Tá? Se ele julga improcedente os embargos de execução, cuidado. Vamos lá para o CPC. Se o juiz entende que aquilo que eu falei é tudo ladainha, que eu não tenho direito a nada, que realmente a execução está correta, e ele julga improcedente os embargos de execução, olha o que vai acontecer aqui. Se ele julga improcedente os embargos de execução, é o artigo 919. Olha só. Aqui, ó. Suspende-se a execução
quando os embargos forem recebidos com efeito suspensivo. Ou seja, se os embargos forem julgados improcedentes, o que significa que a execução vai seguir a todo vapor. Tá? E se os embargos forem procedentes, aí a execução vai ser extinta, que é o que está bem aqui no artigo 924. Extingue-se a execução quando o executado obtiver por outro meio a extinção da dívida. Então, se os meus embargos de execução forem procedentes, vai ter um impacto no processo de execução. E aí eu pergunto a vocês, gente, o que acontece se nos meus embargos de execução eu alegar prescrição, eu alegar legitimidade, eu alegar que eu já cumpri o contrato, eu alegar que eu já paguei, e o exequente, que no caso é o réu nos embargos de execução, não se manifestar, for rever. Mesma coisa, gente. Embargos de execução não tem natureza jurídica de ação, então, do mesmo jeito, se o exequente, que aqui é réu nos embargos de execução, não se manifestar, o juiz vai presumir verdadeiros os fatos alegados pelo executado nos embargos de execução. Então, é muito grave deixar de se manifestar. E aí, finalmente, nós vamos estudar o objeto. São 6 incisos. A gente vai ver cada um desses 6 incisos. O que é o objeto? É o que eu posso alegar. Deixa eu logo dizer uma coisa para vocês. Eu acho não, a doutrina, a jurisprudência, todo mundo acha. Esse artigo 917, que diz o que eu posso alegar nos embargos de execução, é uma tremenda falta do que fazer do legislador, né? Uma tremenda falta de importância de outras pautas. Porque ele é totalmente desnecessário. Não sou eu que estou falando isso aqui. Todo mundo que estuda o mínimo de execução sabe disso. Por que ele é totalmente desnecessário? Porque o legislador diz que posso alegar inexequibilidade do título, eu posso alegar penhora incorreta. Aí no inciso 6 ele diz que eu posso alegar qualquer coisa. Então não precisava fazer um rol, né? E é exatamente isso. Eu vou explicar para vocês. Eu posso, vamos colocar aqui, ó, o nosso quadro. Eu posso alegar nos embargos de execução qualquer coisa, é ilimitada. Tá? Mas eu vou colocar aqui artigo 917, que são as matérias do artigo 917. Só que eu já antecipo a vocês que essas matérias do artigo 917, no final, elas acabam perdendo sentido, porque no último inciso, o legislador diz, olha, pode alegar que o bem é penhorável, pode alegar o excesso do cálculo, pode alegar, e pode alegar qualquer coisa também. Então, é como se eu chegasse para o meu filho e falasse assim, meu filho, você pode assistir desenho animado, você pode jogar videogame, você pode comer o danoninho todinho que está na geladeira, você pode descer para brincar de piscina e futebol, e você também pode fazer qualquer coisa que você quiser. Porra, mãe, dizia logo que eu podia fazer qualquer coisa. É mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Ou então você chega com a sua namorada, ou com seu namorado, e diz assim, amor, peraí, deixa eu só fechar aqui. No dia dos namorados, você pode escolher o filme que você quiser, o restaurante que você quiser, o presente que você quiser. Você pode escolher e você pode escolher o que você quiser também, qualquer coisa. É meio que pleonasmo, né? Meio que chover no molhado. Por sinal, o dia dos namorados chegando. Mais uma data criada pelo comércio, que não significa nada, mas que a gente sempre segue a modinha das coisas. No Dia das Mães, a gente passa o ano inteiro dizendo isso é coisa do comércio, do mercado. Ainda chega no Dia das Mães, faz um textão lá. Mamãe, como eu te amo. Bom, porque nesse isolamento, né, essas datas, mesmo sendo do comércio, são importantes para a gente demonstrar alguma coisa. Então, olha só, gente. Para fins didáticos, o que a gente vai fazer? Para fins didáticos, tá? A gente vai
Peraí que tem pessoal querendo entrar aqui. Para fins didáticos, a gente vai estudar, então, o rol, sem problema nenhum. Ou seja, tem o rol, não serve de nada. Mas como esse rol serve para, de algum modo, iluminar a nossa cabeça para verificar possibilidades, a gente vai estudar o rol. Então vamos lá. Primeiro inciso. Inexequibilidade ou inexigibilidade. O que isso significa? Então vamos lá. Primeira possibilidade de você alegar inexequibilidade é que não tem título executivo. Então toda vez que você diz, olha, esse contrato não foi assinado, esse contrato é uma troca de e-mails, não é título executivo. Ou você pode alegar, essa duplicata está sem aceite, esse cheque está prescrito, então não é título executivo. Então você pode alegar que não tem o que? Título executivo. Você pode alegar também ausência de certeza. Por exemplo, a pessoa entra com a execução, mas não junta o título. Então você diz que não há certeza que existe esse título. Você pode alegar também que não tem liquidez. Ou seja, um contrato de compra e venda, um contrato de transporte, de mercadoria, que dizia lá, não cumprido o contrato, o contratante vai pagar perdas e danos, o contratado vai pagar perdas e danos. É uma obrigação genérica e, portanto, não tem como ter execução, não tem liquidez. Ou você pode dizer que não é exigível, ou seja, inexigibilidade, que significa que não chegou a data do vencimento. Não chegou a data do vencimento, não aconteceu aquela situação que no contrato possibilitaria exigir aquele valor. Não é, portanto, exigível. Tá? E só para narrar uma coisa para vocês, eu acabei sendo vitorioso agora. Antes de ter essa pandemia, eu entrei com embargo de execução. Um banco entrou com execução contra um cliente meu de uma dívida de cheque especial. E ele juntou um monte de extrato, só que não juntou nenhum contrato. E aí eu aleguei falta de título executivo. E o juiz julgou procedente os embargos da execução. Entendeu? Que não havia título executivo. Segunda possibilidade de apresentar nos embargos da execução é penhora incorreta. Penhora incorreta é a penhora de um bem impenhorável. Então, penhorou, que às vezes, que é o que acontece, para pagar você tem 3 dias, mas para apresentar embargos de execução você tem 15. Então, pode ser que entre o 3º dia e o 15º tenha penhorado, o juiz pode fazer isso. Você pode alegar, então, a penhora de um bem impenhorável. Ou você pode alegar que o bem penhorado ele foi avaliado pelo oficial de justiça, pelo juiz, de forma equivocada. E aí pode te prejudicar, porque se um bem foi avaliado um valor menor do que ele vale, por exemplo, digamos, eu tenho um terreno que vale 500 mil, ele foi avaliado por 200 mil, na hora de ir para um leilão, ao invés de pagar toda a dívida, então ao invés de sobrar algum dinheiro para mim, né, vai ser vendido lá por 150 mil, um bem que poderia ser vendido por 400. Então eu posso questionar os embargos também a avaliação errônea do bem penhorado. Eu posso alegar também excesso de execução. O excesso de execução acontece quando eu executo um valor acima do que está no título, então a parcela era de 50 mil, estou executando 100. Ou eu estou executando um valor com cálculo diverso do que está no título, então eu dizia lá que era 50 mil com juros de 2% e correção monetária. E eu acabei colocando juros e correção monetária maior. Né? Ou eu posso entrar com embargos de execução também para alegar acumulação indevida de execuções. Então, você está me executando por um valor de um contrato e por outras indenizações que eu supostamente te devo, que não tem título executivo, etc. Está acumulando indevidamente execuções. Eu posso alegar também retenção de benfeitorias necessárias ou úteis naquelas execuções de entrega de coisa, né? Então, emissão na posse, a execução de uma partilha de um casal,
uma partilha de um inventário. Tudo bem, o herdeiro vai lá, entra com a execução, com base na escritura pública, né, do inventário, do divórcio. Eu tenho que entregar o carro, eu tenho que entregar o terreno. Mas eu fiz obras necessárias, como aquelas que agregam valor ao bem, agregam necessárias não, necessárias são essenciais para garantir a integridade do bem. Então eu consertei a parte elétrica, hidráulica, eu consertei o muro, o telhado, ou úteis, né? São aquelas benfeitorias que trazem uma utilidade para o bem, como o piso antiderrapante, um corrimão para ninguém escorregar, alarme, tudo isso que traz uma parede com vedação acústica. E aí eu posso, nos embargos de execução, dizer o seguinte: tudo bem, eu vou entregar o bem, mas como eu era um possuidor de boa-fé, eu só entrego o bem mediante o pagamento do que eu gastei com as benfeitorias necessárias ou úteis. E aí o juiz, se julgar procedente os embargos, ele vai condicionar a entrega do bem ao pagamento daquelas benfeitorias, né, que realmente não é justo. Posso alegar também incompetência absoluta ou relativa. Não esqueçam, incompetência absoluta é incompetência em razão da matéria. Então, eu entro com a execução de um cheque numa vara de fazenda. Eu entro com a execução de um contrato numa vara de família. Eu entro com a execução de um aluguel, de uma taxa condominial, numa vara criminal, né? Incompetência absoluta, em razão da matéria. Existe uma vara civil para isso. Ou eu posso alegar incompetência relativa. Como vocês sabem, regra geral, cobrança de dívida, salvo disposição contratual expressa, o território competente é o domicílio do devedor. E a pessoa entra em Manaus, entra em Fortaleza, num local completamente alheio ao domicílio do devedor. Aí você pode alegar também incompetência relativa. Só que assim, cuidado. Nesse inciso 5, a incompetência não vai ser um trunfo, né, de defesa, porque, de algum modo, se é incompetente absoluto, qual é a consequência que está no código? O juiz incompetente vai remeter para o competente. Se for incompetente relativo, o endereço, a cidade incorreta, vai remeter para o competente. Então, assim, você vai continuar sendo devedor, não vai acabar extinguindo a execução. Assim. E, por último, qualquer matéria que seria lista deduzir como defesa no processo de conhecimento. E aí, para entender isso, né, como assim qualquer matéria? Você precisa ter a seguinte noção. Eu tenho, no processo de conhecimento, dois tipos de defesas possíveis. A primeira defesa que eu posso apresentar no processo do conhecimento é a defesa processual. E a segunda defesa que eu posso apresentar no processo de conhecimento é a de mérito. E em ambos os casos, o CPC está dizendo que nessa defesa dos embargos de execução você pode apresentar qualquer defesa do processo de conhecimento. Então, o que é defesa processual? É quando você ataca o procedimento. Exemplos. Você alega coisa julgada, litispendência. Você alega que a petição inicial não cumpre requisitos. Você alega a indevida concessão de justiça gratuita. Você alega ilegitimidade. Ou seja, se essas matérias eu posso alegar no processo de conhecimento, também eu posso alegar aqui. Eu posso alegar que já teve essa execução, ó, e que eu já paguei, coisa julgada. Eu posso alegar litispendência, eu posso alegar que ele entrou com essa execução e essa é uma reprodução idêntica de outra execução idêntica. Eu posso alegar que a petição inicial não cumpre os requisitos. Por exemplo, que ele não juntou procuração do advogado. Eu posso alegar indevida concessão da justiça gratuita. Com a petição inicial executiva, tem que pagar. Eu posso alegar ilegitimidade, tanto ativa quanto passiva. Eu posso alegar que ele não está no contrato como contratante, como contratado. Eu posso alegar que eu não estou no contrato, que eu não estou no cheque, que é outra empresa do mesmo grupo econômico, que é outra pessoa, que é outro sócio. Tá? Então, assim como nessa defesa processual eu posso fazer isso assim numa fase de conhecimento, também aqui na fase de execução eu posso fazer.
só que agora adaptada à execução. E a defesa de mérito é quando eu alego que os fatos não são verdadeiros ou que o direito não existe. Então, aqui também eu posso alegar qualquer matéria de mérito. Eu posso alegar que eu nunca assinei o cheque. Eu posso alegar que eu já paguei aquele valor, que é mentira, que eu estou devendo. Eu posso alegar que, mesmo que seja verdade o que está alegando, não existe direito, por exemplo, com base no venire contra factum próprio, no except non adimplem, exceção do contrato não cumprido, eu posso alegar que ele não cumpriu a parte dele do contrato, por isso ele não pode exigir a minha. Simplesmente eu posso alegar qualquer coisa. Eu posso alegar que botaram uma arma na minha cabeça e por isso eu assinei o contrato. Qualquer coisa. Tá? E só para dar um exemplo aqui para vocês. Teve, final do ano passado, uma ação de execução contra um cliente meu de 200 mil. E aí eu fiz uma defesa, dizendo o seguinte: o meu cliente, que é uma construtora, contratou uma empresa de vidro para instalar vidro nos andares do prédio. E aí, digamos, era 500 mil reais o contrato. 300 mil no início e 200 mil no final. E a empresa fez um serviço meia boca e foi embora. E o meu cliente disse: eu não vou te pagar a parcela final porque você fez um serviço meia boca, não fez completo. Tem muitas partes que estão incompletas e tal. Então, só ficou a entrada. Tanto é verdade que o meu cliente teve que contratar uma outra empresa de vidro, de vidraçaria, para finalizar o serviço. E aí eu aleguei tudo isso. Eu falei: olha, exceção do contrato não cumprido. O Código Civil autoriza que o meu cliente não tem que pagar nada, enquanto a outra parte não cumpriu a parte dela, a obrigação dela. O juiz acatou minha defesa, gente. Tá? Ou seja, não tem limitação nenhuma. Tá? Então, para finalizar essa primeira parte, embargos de execução, 15 dias a contar da citação. Efeito, não tem efeito suspensivo, excepcionalmente pode ter. Cabimento, execução de título extrajudicial. Natureza jurídica, ação. Cognição ilimitada, matérias ilimitadas, né? Estão no artigo 917. Bom? Agora vamos passar para a análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. Vamos preencher esse quadro da impugnação ao cumprimento de sentença. Eu vou preencher todinho com vocês. E aí depois a gente vai para o slide entender melhor. Tá? Então é o seguinte, qual o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença? É de 15 dias, só que aí é diferente. Não é contando da citação, é a contar do término do prazo para cumprimento voluntário. Então eu vou pintar de outra cor aqui, porque não é a mesma coisa, então tem que pintar de outra cor. Vou botar aqui um rosa. Então, no cumprimento de sentença, eu sou intimado para pagar em 15 dias. Se eu não pago em 15 dias, aí sim começa a contar 15 dias para eu apresentar a impugnação. Tá? Então vamos lá para o CPC, para vocês entenderem melhor. Prazo de 15 dias, só que não é contado da citação, que sequer tem citação. Vamos lá para o artigo 500. Opa. Ó. Então, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se 15 dias para que o executado, independente de garantia do juízo, apresente impugnação. Então, o prazo é de 15 dias, mas não conta da citação, porque esse aqui tem citação, conta do término do prazo para cumprimento voluntário. Efeito suspensivo, gente. Aí, idêntico. Vou mostrar o artigo para vocês. Idêntico. Não tem efeito suspensivo, mas se você garantir o juízo e tiver uma matéria plausível, inexistência de título executivo, ilegitimidade, prescrição, é possível conceder o efeito suspensivo. Tá?
Cabimento, aí é título judicial. Natureza jurídica não é de ação, é de petição incidental. E aí vem a explicação. Aí vamos botar uma cor diferente, porque é outro. Vou botar um verde aqui. Aí vem a explicação. Por quê? Porque nos embargos de execução, a natureza jurídica é de ação e na impugnação é de petição incidental. A explicação é a seguinte. É que nos embargos de execução, a matéria que você pode alegar é ilimitada. Ilimitada. Porque não passou pelo crivo do judiciário. Já na impugnação, a matéria é limitada. Porque já teve um processo de conhecimento, uma fase de conhecimento. Então, agora, chega na fase de execução, você praticamente não pode alegar nada. No máximo, um excesso de cálculo. No máximo, dizer que não transitou em julgado o processo, mas você pode alegar uma matéria restrita. Então, como você está muito restrito, não precisa formar um processo novo para ouvir testemunha para nada, nem permite produção de provas. Então, por esse motivo, o legislador admite que essa defesa do executado seja apresentada nos mesmos autos da execução. E o juiz analisa rapidinho ali se o cálculo está correto, se realmente transitou em julgado, julga uma decisão interlocutória. Diferentemente dos embargos de execução, se julga por sentença. Então, a natureza jurídica da impugnação é de petição incidental. Uma petição incidental. A cognição é limitada. Limitada, não é a mesma coisa. Limitada, vamos colocar aqui de azul. E as matérias que podem alegar estão no artigo 525, parágrafo 1º. Que a gente vai ver as matérias, que na verdade já antecipa você. São as mesmas matérias. Exceto o último inciso, né? Que fala qualquer coisa, né? Só não tem esse último inciso. Mas a gente vai estudar melhor, a fundo, para entender bem o que significa, quais as matérias eu posso alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. Então vamos lá. Impugnação ao cumprimento de sentença. É uma defesa quando eu estou sendo executado, título judicial. A natureza jurídica é de petição incidental, a cognição é limitada, a gente já vai ver as matérias. Cognição é limitada. Do mesmo jeito, eu não preciso garantir o juízo, a garantia do juízo segue as mesmas regras dos embargos, ou seja, a garantia do juiz é requisito para dar o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo, como eu disse, não é de 15 dias, assim, normal, né? É de 15 dias depois do término do prazo para cumprir voluntariamente. Então, o transcorrido prazo para cumprir voluntariamente inicia-se 15 dias para que, independente de penhora, apresente nos próprios autos, ou seja, petição incidental, a sua impugnação. E aí vem o objeto. Olha só. O objeto, gente, ele é bem parecido com o dos embargos, só que eu vou fazer algumas adaptações, porque a leitura ela é diferente da leitura dos embargos. Então, olha só. Na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo correu a revelia. Essa é uma das principais matérias. Vamos imaginar o seguinte. Eu entro com ação contra a Águida, dizendo que ela jogou uma cadeira na minha cabeça durante uma aula, que eu fiquei com um hematoma aqui na minha cabeça para ela me pagar 20 mil de dano moral. Só que eu coloco na petição inicial do dano moral o endereço da Águida errado. Coloco o endereço de alguém que é minha conhecida para se fazer como Águida, assinar dizendo que está recebendo a citação, uma pessoa parecida com a Águida, para justamente correr a revelia. Aí a Águida nunca soube do processo. Ela é condenada, transita em julgado, e aí o que acontece? Eu inicio a execução. E a Águida toma conhecimento que está em execução. O que ela vai fazer, gente? Ela vai apresentar uma impugnação dizendo o seguinte, que no processo de conhecimento a citação foi nula, porque foi com o endereço errado.
Ou pior, sequer teve citação. Aí, gente, se o juiz acolher esta matéria de defesa, isso é muito grave. Ele vai anular todo o processo de conhecimento e vai começar do zero. Tá? Segundo argumento, ilegitimidade. Cuidado. A ilegitimidade que eu alego não é mais a ilegitimidade que eu poderia alegar na fase de conhecimento. Como, por exemplo, eu entro com uma ação contra uma concessionária e a concessionária alega legitimidade, dizendo que é o fabricante que é o culpado. Ou eu entro com uma ação contra o Aiden e a Aiden diz que não, que é a face que é a culpada, que é a responsável. Não, a ilegitimidade aqui nessa impugnação não tem nada a ver com isso. A ilegitimidade é legitimidade em relação à sentença, ao título executivo. Por exemplo, foi condenado Supermercado Nazaré Limitada e eu entro com execução contra o líder. O líder vai poder dizer, opa, o condenado foi o Nazaré. Ou, por exemplo, você tem uma sentença que condena a Leila a pagar dano moral. E eu entro com ação contra a Yasha, ou com a Ediane, contra a Ariane. Elas vão dizer que elas são parte ilegítima porque elas não estão na sentença. Tá? Ou então, o que acontece muito, pensão alimentícia, tem uma sentença condenando o pai. E aí, do nada, a pessoa se vale dessa sentença para executar o avô. Qual é a defesa do avô? Que a sentença está condenando o pai. Que para executar o avô tem que ter uma ação de alimentos contra o avô para formar esse título executivo. Posso alegar também inexequibilidade do título? Sim. O que é inexequibilidade da sentença, do título judicial? Inexequibilidade é quando não é um título. Por exemplo, você tem uma decisão que não transitou em julgado, ou uma decisão que tem um recurso com efeito suspensivo, ou uma decisão estrangeira que não foi homologada pelo STJ, tá? E aí eu posso alegar inexequibilidade ou inexigibilidade. Posso também alegar penhora incorreta? Posso. Avaliação errônea do mesmo jeito. Alegar a penhora de um bem impenhorável, impenhorabilidade de um bem impenhorável, posso alegar o erro de avaliação desse bem. Posso alegar excesso de execução. E aí digo a vocês, sendo bem sincero, esse é o principal argumento. Tá? Quando os meus clientes são condenados, não tem mais nada o que discutir. A gente já discutiu amplamente de quem era a culpa, etc. Só que quando o advogado do exequente vai entrar com a execução, cumprimento de sentença, eles fazem uns cálculos assim meio malandro. Uma dívida de 100 mil vai para 300 mil. E aí esse é o principal argumento que eu me valho na impugnação ao cumprimento de sentença, onde eu alego que o cálculo está errado, que há um excesso de execução. Mas também posso alegar incompetência absoluta, né? Um cumprimento de sentença de alimentos numa vara de fazenda. Posso alegar incompetência relativa, um cumprimento de sentença numa vara de família no endereço errado. Né? Foi em Paragominas, estão entrando em Belém. E vem o principal, que é o que todo mundo erra, na verdade. No inciso 6, no inciso 7, diz assim, que na impugnação ao cumprimento de sentença se pode alegar qualquer matéria. Aí todo mundo fica pensando, então é ilimitado. Não, gente. Qualquer matéria, blá, 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 desde que supervenientes à sentença. Então vamos dar os exemplos de um por um. Qualquer causa que modifica ou extinga a obrigação. Como? Pagamento. Só que assim, pagamento desde que superveniente à sentença. Ou seja, eu fui condenado a pagar 200 mil reais para esse cidadão de dano moral. E eu transferi para a conta dele. Pagamento. Só que eu transferi depois da sentença. Porque aquelas discussões anteriores à sentença, a sentença já resolveu se aquilo era pagamento ou não. Novação. O que é novação? É quando se substitui uma obrigação por outra. Ou seja, excelência, eu fui condenado a pagar 200 mil de dano moral. Mas este cidadão, ele está envolvido em vários crimes. E ele me contratou como advogado. E ele decidiu substituir a obrigação que eu teria que pagar de 200 mil pelo serviço de advocacia. Está aqui o documento. Supervenientemente a sentença. Compensação. Compensação é, ele me deve, eu devo 200 mil, mas ele me deve 200 mil também. De uma dívida assim, assim, assado, que está também em fase de execução. Então eu alego compensação. Transação é o acordo.
Olha, a gente já fez um acordo, estou pagando parcelado para ele. E prescrição. Aqui a prescrição superveniente à sentença. Qual é essa prescrição? É a prescrição intercorrente. Ou seja, a pessoa demorou para entrar com cumprimento de sentença. Mais de 5 anos aí, e eu alego a prescrição intercorrente. E aí, algumas observações, por exemplo, ilegitimidade. É inadmissível reviver o problema da legitimidade. Aqui, eventual ilegitimidade é ilegitimidade em relação ao título judicial. Tá? E, por último, última observação. Inexigibilidade tem uma situação interessante no parágrafo 12, que eu vou mostrar aqui para vocês. No parágrafo 12, nós temos uma hipótese de inexequibilidade por causa que o STF declarou inconstitucional a lei que embasou a sentença. Então, olha só. Na impugnação, o executado poderá alegar. Aí vem, parágrafo 12. Para efeito, considera-se inexequível a obrigação de um título judicial que foi fundada numa lei declarada inconstitucional pelo STF. Tá? O que isso significa? Significa que, se a sentença que me condenou foi amparada numa lei, né, e esta lei foi considerada inconstitucional pelo STF, também eu posso reputar que a execução ali ela não é possível. Né? Eu posso alegar inexequibilidade do cumprimento de sentença, da obrigação ali do cumprimento de sentença. Então, nesse quadro que a gente fez, só está faltando a exceção de pré-executividade, que eu já vou cumprir, eu já vou preencher aqui a exceção de pré-executividade. Vou preencher a exceção de pré-executividade. E em seguida a gente vai explicar cada um desses quadrinhos. Então, exceção de pré-executividade, qual o prazo? Não tem prazo. Já vai entender por quê. Não tem prazo. Exceção de pré-executividade. Efeito. Sem efeito suspensivo. Em nenhuma hipótese é possível ter efeito suspensivo. Nenhuma hipótese é possível. Cabimento. Em ambas. Exceção de pré-executividade cabe tanto na execução de título judicial quanto extrajudicial. Tudo bem, Leila? Natureza jurídica. Petição incidental. Ou seja, não é uma ação judicial, uma petição incidental. Cognição limitadíssima. Já vai ver que só matéria de ordem pública pode ser alegada em exceção de pré-executividade e serve exatamente para a situação em que você perdeu o prazo para impugnação ou para embargos de execução. E matérias, somente matérias de ordem pública. Somente matérias de ordem pública. Então, vamos lá entender a exceção de pré-executividade. E antes da gente entrar a fundo na exceção de pré-executividade, é fundamental, primeiro, ter a seguinte noção. É muito comum o cliente chegar desesperado no teu escritório, dizendo assim, eu estou sendo executado há 2 anos, eu nunca me defendi, nunca fiz nada. Queria saber que você analisasse o que é possível fazer. E aí você analisa e vê que o contrato não foi assinado por testemunha. Você vê que a sentença não transitou em julgado. Ou você vê que está prescrito. E aí o que você vai dizer para o seu cliente? Que não há mais prazo para apresentar embargo de execução. Que não há mais prazo para apresentar a impugnação do cumprimento de sentença, porque o prazo é taxativo. Mas que existe um instrumento que a lei
que a lei não reconhece, mas que a jurisprudência admite, que é chamado de exceção de presecutividade, que serve exatamente para isso. Para mesmo aquela pessoa que não se defendeu, que estava com vergonha, que não se preparou, poder alegar matérias de ordem pública. Matéria de ordem pública. Então, nesse sentido, vamos lá. Exceção de pré-executividade. Bom, a exceção de pré-executividade, ela serve para que a parte, mesmo que perdeu o prazo da defesa tradicional, possa informar o juiz uma matéria de ordem pública, ou seja, uma matéria que o juiz poderia ter vislumbrado de ofício, que o juiz poderia ter identificado sem nenhuma provocação. Então, a exceção de pré-executividade, ela não deve ser vista como um instrumento pernicioso, como um instrumento de protelar a execução. Não, é um instrumento louvável que serve para alertar o juiz de uma questão que ele mesmo poderia ter reconhecido de ofício. Então, qual é o cabimento da exceção de pré-executividade? Primeiro, a matéria tem que ser de ordem pública. Segundo, não pode envolver dilação probatória. Ou seja, você já tem que ter uma prova pré-constituída daquela matéria. Isso está exatamente expresso na súmula 393 do STJ, que reconhece a possibilidade de exceção de pré-executividade quando a matéria for de ordem pública e não necessitar de dilação probatória. Tá? O que é uma matéria de ordem pública? A matéria de ordem pública é uma matéria que a lei estabelece que o juiz pode conhecer de ofício. Por exemplo, prescrição diz lá que o juiz pode conhecer de ofício. Ausência de título executivo diz lá que o juiz pode conhecer de ofício. Ilegitimidade diz lá que o juiz pode conhecer de ofício. Então, se o juiz pode conhecer de ofício, isso é de ordem pública. Ou seja, não depende da provocação de ninguém. E que não precise de produção de provas. Tá? A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação e os embargos, não precisa garantir o juízo, mas, diferentemente dos embargos na impugnação, ela não pode ter efeito suspensivo. Na prática, deixa eu dizer para vocês como acontece. Como a exceção de pré-executividade, ela alega uma matéria que tem uma prova pré-constituída, matéria de ordem pública, basicamente o juiz não vai prosseguir com a execução, ele logo analisa a exceção de pré-executividade, se deve ser acolhida ou não. Tá? Natureza jurídica dela é de petição incidental, nem justificaria ser uma ação, porque nem tem previsão legal, e a matéria já é prova pré-constituída, então nem justifica ter uma ação para isso. Tá? Não há previsão legal expressa, tá? Embora a gente tenha alguns artigos, eu vou mostrar 2 artigos para vocês, que meio que implicitamente reconhecem a exceção de pré-executividade. Vou mostrar aqui o 485, parágrafo 3º, e o 917, parágrafo 1º. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá para o CPC. Olha só. 917 diz assim: nos embargos, a execução poderá alegar. Aí no parágrafo 1º ele fala: a incorreção da penhora, ou seja, a penhora de um bem penhorável, ou a avaliação errada, né, pode ser impugnada por simples petição, em 15 dias, a contar da ciência do ato. Ou seja, o CPC sabe que algumas questões só vão acontecer depois. A penhora, às vezes, acontece 2 anos depois. Ou seja, eu posso, em relação a essa matéria, alegar depois. Como é o nome disso? Exceção de pré-executividade. Outro exemplo aqui, gente. 485. O 485 diz o seguinte: que o juiz conhecerá de ofício das matérias. Aí tem lá várias matérias. Coisa julgada, litispendência, ilegitimidade. São matérias que o juiz pode conhecer de ofício. Ou seja, se o juiz pode conhecer de ofício e passou batido pela análise do juiz, significa que eu posso, então, apresentar uma defesa
alegando uma matéria que o juiz mesmo esqueceu de analisar. Então, inciso 4, 5, 6 e 9. Né? Ó, coisa julgada, litispendência, ilegitimidade. São todas as matérias que eu posso alegar, então, também na exceção de pré-executividade. E outro exemplo de matéria de ordem pública, artigo 803. É nula, ou seja, é nula, de ordem pública, a execução que não tem título, por exemplo. Não tem título executivo. O juiz mesmo pode analisar de ofício. Olha, isso aqui não é um cheque, isso aqui não é um contrato. Ou seja, meus amigos, em resumo, se essas matérias o juiz pode conhecer sem qualquer provocação, então a doutrina e a jurisprudência passou a admitir a exceção de pré-executividade para apontar para o juiz coisas que ele mesmo poderia ter visto. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Exemplos. Litispendência. Teve aí o transcurso de 2 anos e aí o cliente te procura desesperado. Doutor, eu já fui executado desses 100 mil, uma parcela aí de um carro, e agora estão me executando de novo, mas eu nem fiz defesa, que eu pensei que era a mesma coisa. Aí você analisa, estuda e vê, olha, essa execução é uma reprodução idêntica de outra que está em curso ou de outra que foi julgada. Mesmo você tendo perdido o prazo para a defesa, eu posso apontar isso para o juiz, porque o artigo 485, parágrafo 3º, diz que essa matéria é de ordem pública. Não. Não. Não pode não, Ediane. Porque a contestação é do processo de conhecimento. Aqui eu não estou falando de fase de conhecimento. Então, aí, no caso do executado, perdeu o prazo da defesa do executado, que não é contestação. É impugnação ou embargos da execução. Aí sim ele pode se valer da exceção de pré-executividade. Outro exemplo, ilegitimidade. O cliente chega desesperado no teu escritório. Doutor, não acredito. Passou aí o prazo de 3 anos e aí eu queria saber se dá para fazer alguma coisa. Aí você olha e diz assim, opa, peraí. Quem assinou o contrato com o banco foi o teu sócio ou foi a pessoa jurídica. E a execução está executando só você. Então eu posso alegar ilegitimidade. Aí, não, doutor, não pode, porque já passou o prazo da minha defesa. Pode sim, porque ilegitimidade, diz o artigo 485, parágrafo 3º, o juiz pode conhecer de ofício em qualquer grau e qualquer tempo de jurisdição. Então uma duplicata do supermercado Formosa está executando lá o Nazaré. Não interessa, pode ter passado 3, 4 anos. Você pode apresentar a exceção de pré-executividade, porque você está apontando um erro que o próprio juiz poderia ter verificado antes. Mesma coisa a prescrição. A prescrição do cheque, a prescrição de uma duplicata, ou mesmo a prescrição intercorrente, né? O processo fica paralisado ali 5 anos sem encontrar bens do devedor. Você vai ficar parado ali, tendo uma execução? Não, você vai apresentar uma exceção de pré-executividade. Outro exemplo, nulidade do leilão por ter vendido o bem por um preço vil. Ou seja, você nunca se defendeu na execução, nunca se deu as caras na execução. Aí, um belo dia, vendem o teu imóvel por um valor muito abaixo da avaliação, muito abaixo do mínimo estipulado pelo juiz. Ah, você tem que ficar calado, amordaçado. Não, você pode muito bem, tá, apresentar sua defesa. Apresentar sua defesa. Impenhorabilidade, mesma coisa. Impenhorabilidade não é algo que acontece, você só vai acontecer depois. Você pode alegar em exceção de pré-executividade, que acontece depois dos 15 dias ali da sua defesa. Inexistência de título executivo. É um exemplo lá do artigo 803, que diz que é nula a execução sem título. Então, você pode apresentar exceção de pré-executividade também. Tá? Agora, qual o procedimento se não tem previsão legal? O procedimento ele é bem abstrato. Se entende o seguinte, não se admite produção de prova, mas tem que se garantir o contraditório, porque é uma norma fundamental do processo civil. Então, o que acontece na prática? Você apresenta exceção de pré-executividade, não tem efeito suspensivo, porque efeito suspensivo só nas hipóteses restritas em lei, que é a garantia do juízo mais uma plausibilidade, né, nos embargos da execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, não tem efeito suspensivo, mas como o juiz tem que zelar pelo contraditório,
o juiz vai intimar o exequente para se defender, né? Para apresentar uma manifestação sobre aquela exceção de pré-executividade. Não cabe dilação probatória, o juiz vai ter que decidir. Tá? Só que tem uma coisa. Se o juiz rejeita a tua exceção de pré-executividade, isso é uma decisão interlocutória, porque ele não está extinguindo a execução, mas ele está resolvendo uma questão incidental. Então, cabe agravo de instrumento. Mas, se o juiz acolhe a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição, para reconhecer a ausência de título executivo, qual é essa decisão? Essa decisão é uma sentença, porque o juiz, para extinguir um processo, é só através de uma sentença. Então, se o juiz acolhe a exceção de pré-executividade, estará proferindo uma sentença. E o recurso cabível é de apelação. Apelação. Tá? Isso acaba, gente, valendo também para a impugnação. Tá? Na impugnação, se o juiz rejeita, agravo de instrumento, decisão interlocutória, porque a execução vai continuar, uma petição incidental. Se o juiz acolhe a impugnação para reconhecer a nulidade, para extinguir a execução, aí é recurso de apelação, porque ele está extinguindo um processo, extinguindo a execução. Diferentemente nos embargos de execução. Nos embargos de execução, qualquer decisão que seja é apelação. E embargos de execução tem natureza jurídica de ação. Então, a ação, o juiz vai estar extinguindo os embargos, seja para julgar procedente ou improcedente. E a embargos de terceiro a gente vê depois do nosso intervalo. Tá? Embargos de terceiro. Vamos aqui entender o seguinte. Tudo que eu falei para vocês, embargos de execução, impugnação, cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade, eles fazem parte do que a gente chama de defesas do executado. Tá? Contudo, existe uma defesa, tá? Para quem não é executado, sofre constrição ou ameaça de constrição de seus bens, que é o chamado embargos de terceiro. Então, gente, a gente precisa analisar exatamente isso, porque embargos de terceiro é uma defesa que, para quem não é executado, ou seja, não é executado no processo de execução, mas que teve uma medida constritiva, não só a penhora, pode ser um arresto, pode ser uma busca e apreensão, uma reintegração de posse, em relação ao bem de alguém que não é parte daquele processo e que está sofrendo uma perda patrimonial. Se ele não é parte, ele não pode entrar com exceção de pré-executividade. Ele não pode entrar com impugnação se for execução de um título judicial. Ele não pode entrar com embargo de execução se for título extrajudicial. Justamente porque ele não é parte. Tá? E aí a única defesa possível para essa pessoa é embargos de terceiro. Tá? Então, quando é que vai ser cabível o embargo de terceiro? Sempre que alguém que não é executado... Sempre que alguém que não é executado sofrer constrição ou ameaça de constrição. Olha só, gente. Por que o CPC foi inteligente? Ele não colocou sofrer constrição. Porque se ele colocasse o terceiro que sofrer constrição, ia ter que esperar ter a penhora, ia ter que esperar ter a reintegração de posse e você perdeu seus bens. Não, quem sofrer a constrição ou ameaça de constrição. Por exemplo, uma das partes indica um bem à penhora que é meu. O bem ainda não foi penhorado. Eu posso entrar aqui embaixo do terceiro? Posso. Uma das partes ali no processo indica aquele bem para uma partilha de um divórcio ou de um inventário. E esse bem é meu, não é do falecido, não é da pessoa jurídica. É meu particular. Eu não preciso esperar sofrer a constrição daquele bem. Eu posso logo, diante de uma ameaça, uma futura constrição,
já apresentar embargo de terceiro. Então, daí a primeira mudança aqui do código, ó, primeira mudança do código em relação a isso, embargo de terceiro, no artigo 674 diz, é uma ação para quem sofrer constrição ou ameaça de constrição de um bem que possua e que é incompatível com aquele processo, tá? Então, gente, os embargos de execução, eles têm natureza jurídica, os embargos de terceiro, desculpa, eles têm natureza jurídica de ação. Então, gente, você vai pagar custas, você vai ajuizar embargo de terceiro. Por sinal, é uma das ações que mais cai na OAB, na segunda fase em civil. E você vai apresentar exatamente quando a questão te narrar isso. Que teve uma execução da Leila contra o Barral, e nessa execução da Leila contra o Barral acabou penhorando uma obra de arte da Alessandra, né? E aí, qual é a ação cabível, né? Como a Alessandra vai se defender? Se fosse o Barral, para se defender, digamos, de um bem penhorável, ele ia apresentar lá a exceção de presecutividade, ou poderia apresentar a impugnação ali ao cumprimento de sentença. Mas como é de alguém que não é parte, no caso a Alessandra, ela vai ter que se valer dessa ação, embargos de terceiro, que vão ser distribuídos por dependência, também vão para o mesmo juiz da execução. Então, o que é constrição judicial? Ou seja, muita gente erra isso na prova porque pensa que constrição é só penhora. Não, gente, o arresto é constrição. Então, o oficial de justiça não encontrou o devedor, ele vai arrestar bem do devedor. E aí pode acabar arrestando o bem do vizinho, um bem de um irmão do devedor. Ele vai entrar com embargo de terceiro. Porque depois, se não houver o pagamento, esse arresto vai se converter em penhora. Emissão na posse, o arrolamento, o inventário, né? Ou seja, alguém morreu e os herdeiros arrolam lá um carro, um terreno, uma casa de praia, que é de minha propriedade, mas eles estão pensando que é do falecido. Eu vou entrar com embargo de terceiro. Divórcio. Um casal tá entrando com divórcio e eles colocam lá uma lancha, um jet ski que eu comprei junto com um amigo que não é daquele sujeito que está se divorciando. Ele só andava emprestado naquele jet ski. Né? O próprio despejo ou a reintegração de posse que vai atingir uma fazenda numa área de uma fazenda que não é do réu do processo, é do outro fazendeiro, que não é parte daquele processo, tá? E ele vai poder se valer dos embargos de terceiro. Qual é o fundamento dos embargos de terceiro? O fundamento é o seguinte, é que o CPC deixa muito claro que a coisa julgada, ela faz lei entre as partes, mas não prejudica terceiros. Tá? Então, exatamente como a coisa julgada ela faz essa delimitação de não prejudicar terceiros, automaticamente o terceiro pode entrar com essa ação. Tá? Não prejudicando terceiros. Qual é o objeto? Ou seja, o que eu pretendo com embargo de terceiro? A pretensão de embargo de terceiro, ou ela é revogar um ato que já é de constrição do meu bem, por exemplo, revogar a penhora, revogar a busca e apreensão, mas também, em alguns casos, eu já perdi o bem. Por exemplo, já teve a reintegração de posse, já teve o despejo de uma área da fazenda, de uma área da casa que é de minha propriedade, não do devedor. Também, então, o objetivo não é só revogar aquela emissão na posse, aquele despejo, aquela penhora. Também é liberar o bem, pôr novamente sobre a posse do terceiro. Tudo isso você vai poder pedir nos embargos de terceiro. Quais são os requisitos? Né? Primeiro, tem que ter uma medida executiva num processo que você não é parte. Penhora, arresto, reintegração de posse e despejo. São medidas subrogatórias, são medidas executivas. Segundo, tem que atingir um bem seu, você tem o direito de propriedade ou de posse, que é incompatível, ou seja, não adianta você dizer, mas eu tenho um afeto por esse bem. Não, você tem que ter um direito sobre aquele bem, de fato, comprovado. E terceiro, tem a questão do prazo. E aqui, cuidado, gente, olha só. Se eu estou na fase de conhecimento, tá? Não transitou em julgado a sentença do divórcio, da reintegração de posse, do inventário, ainda está na fase de conhecimento e lá rolar um bem meu. Não tem prazo. Ou seja, até transitar em julgado, eu posso entrar com embargo de terceiro para tirar o meu bem daquele divórcio, para tirar meu bem daquele inventário, para tirar meu bem daquela reintegração, daquele despejo. Então, aí não há maiores problemas. Mas, e se o processo já está na fase de execução?
e o meu bem já foi penhorado, e ele já foi leiloado, ele já foi adjudicado. Qual o prazo? O prazo é 5 dias a contar da data da alienação da venda, né? Ou da adjudicação, que a gente viu na aula passada. Só que tem um detalhe. Essa regra que está no CPC é uma regra injusta. Por que é injusta? E por que houve uma mudança, que eu já vou dizer qual é a mudança para vocês. Ela é injusta pelo seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um quadro, uma obra de arte que custa 50 mil reais. E eu deixo esse quadro, essa obra de arte de 50 mil reais na casa do Davi, do coordenador aí do curso de Direito. Eu deixo na casa do Davi essa obra de arte, porque a casa dele é mais segura, etc. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa. E aí o Davi decide se divorciar. E a esposa do Davi coloca essa obra de arte no divórcio. Tá? Aí tudo bem, enquanto não transitar em julgado, eu vou lá, apresento embargo de terceiro. Agora vamos dar um outro exemplo. O Davi está devendo o Banco do Brasil. E o Davi indica essa obra de arte a penhora. E eu não estou nem sabendo. E essa obra de arte é leiloada, é vendida. Vai demorar, gente, muito tempo para eu saber que ela foi vendida. Tá? Ou, por exemplo, eu tenho direito de propriedade de um apartamento. E esse apartamento é leiloado, como se fosse ainda da construtora. Como é que eu vou saber, né, que tinha uma execução, que ele estava penhorado? E aí se entendeu que é injusto condicionar embargo de terceiro a 5 dias após o leilão ou adjudicação. Então aí o que aconteceu? O STJ decidiu da seguinte forma. O prazo continua sendo de 5 dias a contar do leilão ou da adjudicação, se o terceiro foi intimado. Se o terceiro foi intimado e tinha conhecimento da execução. Mas, se o terceiro não tinha conhecimento, ele nunca foi formalmente intimado, os 5 dias vão começar a contar da data da turbação. Ou seja, começar a contar da data em que ele, de fato, vai tomar conhecimento daquela medida judicial que vai tentar tirar aquele bem dele. Então, exatamente assim decidiu o STJ. Se o terceiro não conhecia da execução, o prazo vai começar a contar da turbação e não da data da arrematação ou da adjudicação. Ou seja, o prazo do CPC de 2015, de 5 dias, só incide se o terceiro tinha conhecimento da execução. Tá? Por esse motivo, o CPC diz, né, que o juiz, tomando conhecimento que tem algum terceiro envolvido naquele bem, vai logo mandar intimar o terceiro. Para quê? Para justamente evitar que ele venha alegar isso nos embargos de execução muito tempo depois. E aí, gente, os embargos de execução, eles são distribuídos por dependência. Ou seja, se a execução está tramitando na quinta vara de família, os embargos de execução vão para a quinta vara, os embargos de terceiro vão para a quinta vara de família. Se o processo de execução está tramitando na 10ª vara civil, os embargos de terceiro vão ser distribuídos para a 10ª vara civil. Quem é o autor dos embargos de terceiro? Quem é o embargante, né? É o terceiro que teve o seu bem prejudicado. Mas a pergunta difícil é a seguinte: quem é o réu dos embargos de terceiro? Porque o autor é fácil, né? É o terceiro que teve o seu bem prejudicado. E o réu? É o juiz? O réu é o exequente? É o executado? A resposta é depende. Nunca vai ser o juiz, tá? Será legitimado passivo o sujeito a quem um ato de constrição aproveita. Então, no caso, eu estou executando uma construtora e penhoro aquele apartamento, que é de alguma pessoa que já pagou várias parcelas. O réu, obrigatoriamente, do meus embargos de terceiro vai ser o exequente. Mas também vai poder ser o executado, a outra parte do processo, quando ele que indicou o bem. Então, por exemplo, a Leila está me executando 100 mil reais. Tá? E aí não encontram nada meu, eu indico lá um barco, eu indico lá uma lancha, que não é minha, é de um amigo meu, mas eu indico aquela lancha. O dono daquela lancha, quando ele for entrar com o embargo de terceiro, ele vai ter que obrigatoriamente entrar contra a Leila, ela vai ser ré, e contra o Bona, porque eu que indiquei aquela lancha. Tá? Diferentemente de quando o juiz penhorou aquela lancha por indicação só da Leila
E eu, devedor, não indiquei. Então, o réu vai ser só a Leila. Isso é importante para fins de sucumbência, né? De condenação e sucumbência. Que como tem natureza jurídica de ação, embargo de terceiro, ao final vai ter condenação em sucumbência. O procedimento, gente, ele é muito parecido com um procedimento comum. Por quê? Eu vou entrar com a ação, o réu vai ser citado, os réus vão ser citados, vão apresentar a defesa e depois eu posso produzir amplamente provas, testemunhas, periciais, etc. Qual é a principal diferença aqui para o procedimento comum? É exatamente o rol de testemunhas. Enquanto que no procedimento comum, eu vou ter uma fase chamada de saneamento, onde eu vou poder apresentar o rol de testemunhas. Aqui não. Aqui, eu vou nos embargos de terceiro, eu vou ter que já apresentar o rol de testemunhas. E o STJ é severo na aplicação desse artigo do CPC, que se você não apresentar rol de testemunhas, preclui, você não vai poder apresentar depois. E aí segue basicamente o procedimento comum depois. Ou seja, os réus vão ser citados, eles vão apresentar defesa, depois, se for o caso de produção de provas, vai ter produção de prova testemunhal, vai ter produção de prova pericial normalmente. E existe a possibilidade de uma liminar, porque é assim, penhoraram o meu quadro, penhoraram o meu barco, penhoraram a minha conta bancária, penhoraram o meu carro, o meu terreno. É muito importante não só que eu entre com embargo de terceiro, para daqui a 3 anos revogar tudo isso. Não, é importante que eu tenha logo uma liminar. Para o juiz suspender aquela penhora, suspender aquele leilão, suspender aquele arresto. Tá? Só que assim, para eu conseguir ter esse direito, eu tenho que provar de maneira suficiente, com robustez, que eu tenho direito de propriedade ou direito de posse. Então, eu tenho que provar suficientemente, tá? Que eu tenho a posse, ou que eu tenho a propriedade, o direito à posse, ou o direito à propriedade daquele bem, tá? Justamente para o juiz suspender liminarmente qualquer ato constitutivo, ou até mesmo reintegrar a posse para mim. Por exemplo, eu acabei de perder, como aconteceu com um cliente meu, teve uma reintegração de posse que foi feita numa casa e acabou retirando o meu cliente de um bar. Ele é dono de um bar atrás de uma casa. E acabou retirando a força dele de lá. Ele me procurou e eu entrei com um embargo de terceiro, para o juiz reintegrar a posse para ele. Tá? Ou para determinar a manutenção da posse, para que ninguém possa tirar ele de lá até o julgamento dos embargos de terceiro. Tá? E aqui, gente, como o juiz fica numa sinuca de bico, né? Poxa, eu estou impedindo a penhora aqui, mas eu estou prejudicando o direito do exequente, é uma confusão. O que a lei diz? Diz que o seguinte, se a pessoa não for hipossuficiente, o juiz pode condicionar, não é uma obrigação, tá? Ele pode condicionar essa reintegração de posse, a manutenção de posse para que ninguém tome aquele bem do terceiro, a uma caução. Tá? Então, olha, você é uma empresa, você é um grande fazendeiro, um grande agricultor, olha, beleza, vou suspender a penhora, vou manter a posse, ninguém vai tomar esse bem de você, não vai ser vendido no leilão, vai suspender tudinho. Mas, como a gente está prejudicando a execução, eu quero uma caução, que pode ser um bem, pode ser um dinheiro, pode ser uma caução, né? Uma garantia suficiente e idônea. Cadê? E, para finalizar, qual é a diferença dos embargos de terceiro para ações possessórias? Isso é muito importante, é cair na OAB, as pessoas confundem. Porque a pessoa pensa assim, tiraram a minha fazenda de mim, tiraram o meu sítio, tiraram um pedaço da minha casa, eu vou entrar com a reintegração de posse. Não é a mesma coisa que embargo de terceiro? Tiraram meu carro, tiraram minha obra de arte, eu vou entrar com embargo de terceiro? Não. Qual é a diferença? A diferença é que nos embargos de terceiro, a sua posse ou a sua propriedade foi retirada por ordem judicial, num processo judicial. E aí, por isso, você vai entrar com embargo de terceiro. Essa é a ação cabível. A reintegração de posse é diferente. A sua posse é retirada ou ameaçada sem autorização judicial nenhuma. E por isso você vai ao judiciário contra aquela pessoa que turbou, que esbulhou a sua posse.
Olha, é uma grande discussão essa do seguro-garantia. Muitos juízes, não está pacificado, né? Muitos juízes não aceitam seguro-garantia. Outros juízes aceitam, com base na menor onerosidade da execução, etc. Tá? É uma longa discussão. Muitos juízes ainda não aceitam, vai depender do juiz. Tá? Então, não esqueça, gente, embargo de terceiro, porque quando eu falo de defesas do executado, só tem três: embargo de execução, impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de presecutividade. Mas quando eu falo de defesas possíveis em execução, você tem que acrescentar embargo de terceiro. Aqueles casos em que a pessoa empresta o nome para que outra possa comprar um bem, e a pessoa que emprestou o nome é executada, como fica o bem? Aí depende do contrato, né? Então, por exemplo, que acontece muito, olha, eu não tenho renda, eu não tenho patrimônio, mas eu quero comprar um carro. Aí um amigo meu, que é um irmão, ele diz o seguinte: eu vou tirar o carro no teu nome, né? Então, eu vou tirar o carro no meu nome, que é muito comum. Aí vai o meu amigo, que tem renda, que tem patrimônio, ele vai lá e financia o carro, compra o carro, tudo no nome dele. Né? E aí o que acontece? E aí a pessoa que emprestou o nome é executada, ou seja, eu não pago o financiamento para o meu amigo, ele, por consequência, não paga o financiamento, ele é executado. Aí é tranquilo, o que é que acontece? No momento que ele for ser executado, não tem jeito, ele vai ter que pagar a dívida. O problema é dele se ele prestou o nome. Não tem esse negócio de alegar ilegitimidade, acabou-se. Ele prestou o nome ciente de todos os riscos. O que ele vai poder fazer se ele tiver um cheque ou um contrato com a pessoa, ele pode executar aquela pessoa. Ou entrar com uma ação de cobrança se ele não tiver um título executivo. Isso já aconteceu com um cliente meu. Ele emprestou um nome para um amigo, e aí essa pessoa passou a não pagar mais as parcelas do financiamento do carro, tomaram o carro dele e ele ficou a ver navios. O que ele teve que fazer? Ele entrou com uma ação. No caso, não tinha título executivo, ele não tinha um cheque, ele não tinha um contrato, ele entrou com uma ação contra o amigo de cobrança mesmo. É horrível, gente. Tem que tomar muito cuidado aí de emprestar o nome para um parente, para um amigo, porque, de fato, o banco não tem nada a ver com isso. Ele vai tomar o carro, vai entrar com a execução, não tem nada a ver com isso. Bom, né? Diga. Mas o que eu quis dizer é assim, tu emprestou teu nome para eu comprar, e aí tu tem uma dívida e tu é executado. É como fica o meu bem, que eu comprei no teu nome. Como assim? Tu Digamos, emprestou teu nome, tu me emprestou teu nome. eu emprestei o meu nome para ti. Aí a gente tira um carro. A dívida é tua, isso. Aí a dívida é tua, tu é executado. Ah, Como sou é que executado. fica o bem? Não, o bem, ele é a garantia da alienação, né? Do banco. Então, quando o banco empresta o dinheiro, no caso do carro, tá? Quando o banco empresta o dinheiro para você comprar um carro, o próprio carro é a garantia do pagamento. Então, o banco vai fazer uma busca e apreensão facilmente aí, vai pegar esse carro de você. O problema Mas não é esse. Oi? se a tua execução for por outro motivo, sem ser o carro, por outro motivo. Aí eu Ah, quero tá, saber tá. se ele vai Isso, entrar. isso é importante. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu emprestei meu nome para a Ariane comprar um carro. Tá? E ela usa esse carro e ela paga fielmente todas as parcelas. Aí é outro caso completamente diferente. A Ariane paga as parcelas fielmente, é de boa fé e eu emprestei o meu nome para ela, mas o carro está do meu nome. Aí vamos imaginar o seguinte: eu não pago o salário da minha secretária. Eu não pago o salário da minha secretária. E tem lá 30 mil reais de dívida. Minha secretária se acidentou e tudo. Ela entra na justiça do trabalho, eu não pago, e penhoram este carro, tá? Aí o que acontece, Arene? Tu vais poder entrar com embargo de terceiro para tentar alegar, tentar provar que você vem pagando as parcelas, que você de fato só usou o meu nome, que esse carro é seu. O juiz pode até aceitar, mas já te antecipo, dificilmente ele vai aceitar. Dificilmente ele vai aceitar. Porque é verba trabalhista, é o único bem, digamos, está no meu nome. Agora, em outras situações, ele pode aceitar, por exemplo, digamos, eu tenho uma renda alta ou eu tenho outro bem, aí ele vê esses teus embargos, ele pode
dá procedência aos teus embargos em razão de eu ter outros bens e tudo. Mas cabe a discussão. Cabe a discussão. Aqueles casos que a pessoa... Ah, tá. Entendeu, Irene, mais ou menos? Entendi, sim. Obrigada. Agora é difícil ele aceitar, né? Porque está no nome da pessoa, né? De fato, ele está como proprietário. Mas, em alguns casos, eu já vi admitir. Por exemplo, teve um caso de um cliente meu, foi um caso muito, muito interessante, que o juiz aceitou e revogou a penhora. Uma construtora dessas pé rapada, aliás, deixa eu até tirar a gravação aqui, senão